Oi, cara amigo estudante, tudo bem com você? Eu sou a Letícia da @LetNerd e hoje eu estou aqui para algo muito especial. Como vocês sabem, né, quem já tá me seguindo há um tempinho sabe que esse mês de junho, especificamente dia 11 de junho, eu fiz um ano de Instagram, @LetNerd. Me pegou totalmente de surpresa, eu não esperava, imaginava que fosse lá para agosto. E aí eu comecei a pensar, cara, foi um ano transformador na minha vida, é um ano que eu tenho sido mais feliz, sou mais quem eu sou, tenho feito as amizades muito incríveis, tenho levado o meu conteúdo até pessoas que eu sei que de fato precisam e que tá ajudando essas pessoas pelos feedbacks que vocês me dão. Eu falei, cara, tem que ser algo muito especial mesmo. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo e trazer aqui pro YouTube, falando sobre 5 dicas práticas para você perder o medo da redação. Sim, é o nosso hashtag redação sem medo, tá? Então vamos lá, gente. O que acontece é o seguinte, por que eu escolhi esse tema para trazer no vídeo? Porque é algo que eu vejo muitos alunos falando, né, sobre isso. E o pessoal também que chega até mim perguntando do manual da redação, que é o livro, né? Depois em outra história a gente fala sobre como que eu comecei tudo, que é sobre esse livro. E fala que, tipo, desmistificou toda a questão da redação, porque antes eles tinham um certo medo sobre a redação. Então, por isso que eu resolvi fazer o vídeo 5 dicas práticas para perder o medo da redação. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, já começando com uma polêmica aí, né, que é muito discutido sobre isso também, pare de tentar adivinhar o tema da redação do Enem. Sim, gente, você, assim, olha, uma vez eu consegui adivinhar o tema da redação, tá? Porque no cursinho que eu estudava, eles trabalharam esse tema e eu não sei porque eu falei, cara, vai ser esse tema, e foi esse tema, só que a minha nota não foi a maior nota. Nessa época que eu adivinhei, eu tirei 760 pontos na redação. Depois eu, que tanto gosto de escrever e tudo, e meus 900 pontos eu atingi faz de 2 anos pra cá. Quando eu tirei 760 ainda não tinha tirado 900 pontos. Mas o que acontece? A gente percebe que não é o tema, não é o fator acertar o tema que vai fazer com que a sua nota seja alta. Muito pelo contrário. Porque o que acontece? O aluno passa mais tempo tentando adivinhar o tema, né, buscando tantos e tantos temas, e não necessariamente focando nos pontos necessários para que ele atinja uma boa pontuação na redação dele. Então, o que acontece? Não adianta você ficar tentando adivinhar o tema, isso só causa mais ansiedade, e esse é um dos grandes motivos que o vestibular, que o aluno acaba tendo muito medo sobre a redação, porque ele pensa, cara, por que esse medo é gerado, né? Esse medo é gerado primeiro pelo fato de você não saber exatamente qual o tema que vai cair ali na sua redação. Mas não é sobre essa a grande questão. Se fosse muito importante que você soubesse o tema que vai cair, com certeza o vestibular te daria o tema, entendeu? Assim como eles te dão todo o conteúdo programático para aquele vestibular, no edital, que tem lá algumas matérias que caem em uns vestibulares e outros que não caem. Então, o que acontece? Não adianta você ficar procurando em lugar do INEP, em lugares por aí, os possíveis temas. O que acontece os eixos temáticos, né, daqueles temas, é muito importante estudar sobre isso. E, além disso, então por que a gente fica estudando tantos temas, fazendo tantas redações, né? Pelo fato de que você vai estar treinando. Então, a primeira dica é: pare de tentar adivinhar o tema. Isso não vai te ajudar. Muito pelo contrário, esse é o grande vilão ali. Entenda que o tema ele não é o mais importante. Você tem toda uma questão e a gente já vai entrar na nossa segunda dica, tá? Então, pare de tentar adivinhar o tema, não é sobre ele. Aliás, a sua redação vai sim ser sobre o tema ali, mas não é tentando adivinhar ele que você vai ter uma nota alta, ok? Segunda dica, você vai ter um olhar técnico sobre o tema da redação. Como assim um olhar técnico? A gente acabou de falar para você parar de tentar adivinhar o tema, certo? Ou seja, todo tema que você pegar para estudar, você vai olhar ele de uma perspectiva técnica, tá? Não de uma perspectiva desesperada, que eu não sei nada sobre aquele tema e tudo. Porque o Enem sempre vai te apresentar uma problemática. Então, apresentando uma problemática, vale a ressalva que ele sempre vai te dar
temas do Brasil, vão ser sempre problemas do Brasil, tá? Que ele considera assim a nível nacional, tá ok? Então você vai ter que olhar de uma forma técnica para o seu texto. O que é isso? Você vai tentar identificar os motivos pelo qual aquele problema existe, e isso já te ajuda na questão dos argumentos. Então é uma dica muito importante, é algo prático que você faz a hora que você está vendo ali, tendo o primeiro contato com o tema na hora do vestibular, ou então conforme você for estudando por vários temas. E vale lembrar que sim, é importante estudar por diversos temas, porque assim você vai estar colocando em prática todas essas dicas, ok? Então, a nossa terceira dica é: foque na estrutura do seu texto. Sim, gente, aqui eu tô trazendo muita dica realmente densa e muita coisa que eu falo pro pessoal que tem o curso comigo, porque é a estrutura que vai te salvar, certo? E o que seria a estrutura do seu texto? Você saber de fato a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Você saber de fato o que tem que ser feito ali. Então, por isso que vale muito a pena você olhar de uma forma técnica para o seu texto, porque a introdução, desenvolvimento e conclusão é algo que vai aparecer em qualquer texto. Tem que ter essa estrutura. A hora que o corretor olhar para sua redação, ele tem que identificar isso. Agora, você vai, na nossa quarta dica prática, você vai focar nas palavras-chave do tema. Por quê? Porque isso faz a ressalva do nosso tópico de ter um olhar técnico. Por que é tão importante as palavras-chave do tema? Porque são elas que vai fazer com que você delimite o seu texto. Porque você não pode falar tão de uma forma específica do tema ou de uma forma tão ampla, tá? Então, por isso que é muito importante que você foque nas palavras-chave do texto. Isso é algo realmente muito importante, porque é ali que você vai mostrar para o corretor que você está respeitando os limites que foi dado pela banca do vestibular para você fazer sobre aquele tema. Ok? Por exemplo, teve um tema do Enem que foi desafios para a educação dos surdos no Brasil, certo? Você não poderia falar nesse tema só sobre a questão dos surdos, por exemplo, se você leva todo o seu texto para a questão dos surdos, ou então se você leva todo o seu texto para a questão da educação. Não, você vai ter que focar nesses dois âmbitos juntos com as palavras-chave. Por isso que é muito importante você respeitar os limites, e você respeita os limites a partir do momento que você coloca as palavras-chave, porque você mostra para o corretor que sim, você entendeu o texto, então você não está tendo problemas de interpretação de texto, certo? E que você vai trabalhar tudo isso ali na sua redação. Por quê? É muito importante pensar que o corretor, além de todos os critérios da redação, ele quer avaliar algo muito importante em você ali na sua redação, que é a interpretação de texto. Sim, a redação ela tem vários pormenores, mas algo muito importante é a interpretação de texto. E isso ele vai pegar ali a hora que você apresentar o seu tema, né, o tema do vestibular, e você focar nas palavras-chave, todo o seu texto sendo trabalhado nisso, ele percebe que você não tem esse problema de interpretação de texto, certo? Então agora a nossa quinta dica prática é: estude conectivos. Por que é tão importante estudar conectivos? Gente, o conectivo é aquela parte que você vai colocar antes de introduzir a ideia que você está colocando no seu parágrafo ou até mesmo dentro dele. Por quê? Todo texto precisa de um caminhar, precisa de uma ligação entre as ideias, precisa ter essa fluidez, digamos assim, uma ideia passando para a outra. E quem faz isso na sua redação são os conectivos. Então eu falo que eles são seus amigos, são seus aliados na hora de fazer a prova, certo? Porque isso demonstra coesão. E o que seria então a coesão? A coesão é essa capacidade de você unir essas ideias que estão no seu texto. Então sim, gente, o conectivo ele é algo muito importante e ele te auxilia. Porque conforme você for colocando no seu texto, o corretor vai perceber que você não tem problemas de recursos coesivos ali, né? Que é a competência do Enem, certo? Que é a competência 4 no Enem. Então, é muito importante que isso seja trabalhado no seu texto, tá? Mas não só é importante que você estude os conectivos, mas também é importante que você coloque exatamente o conectivo que dá a ideia do que você vai trazer. Então, é muito importante que você, além de estudar os conectivos, você consiga identificar
para que aquele conectivo serve. Se é um conectivo de início de parágrafo, se é um conectivo de explicação, se é um conectivo de conclusão ali, né, que você vai usar nesses períodos. Então é muito importante que você, de fato, olhe de forma técnica para a sua redação, certo? Com isso, você tem 5 dicas práticas que você consegue aplicar em qualquer tema, que você consegue aplicar na hora do vestibular e consegue aplicar conforme você for treinando, certo? Então, se você tá aqui pensando, cara, eu tenho medo, cara, até hoje eu não fiz nenhuma redação por conta de tudo que tá acontecendo, eu fiquei desestabilizado, comece agora, certo? E comece aplicando essas dicas, ok? Então, a partir do momento que você para de tentar adivinhar o tema e começa a olhar de forma técnica para o seu texto, aplicando essas 5 dicas, você começa a ver que ele flui melhor e a partir disso você começa a desmistificar vários âmbitos da redação que pareciam ser super, ultra, mega power difíceis e na verdade não é, era só porque o seu olhar estava voltado para o problema, né? Então, pra gente sair dessa questão do medo, pra gente sair dessa questão do problema da redação, a gente tem que passar a olhar ela de uma outra forma, né? Albert Einstein já dizia que para você solucionar um problema, você não pode continuar vibrando na mesma sintonia que ele. Então, é muito importante que você, de fato, aplique essas 5 dicas, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de comemoração do nosso 1 ano de Instagram. Muito obrigada a você que me acompanha, né, nesse 1 ano. E vamos continuar trazendo várias dicas aqui no YouTube e no Instagram também, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me chame no Insta, ok? Um grande beijo, tchau, tchau!